Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, começando um novo episódio do Alpcast. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson. E antes de apresentar o nosso convidado, de falar aqui com o meu parceiro de bancada, De novo, né? de novo, queria deixar um recado para vocês. Ó, não esquece de compartilhar, de comentar, de dar um like. A gente tem muitas visualizações e essas visualizações não acompanham os comentários, não acompanham o compartilhamento, não acompanham os likes. Então ajuda a gente que a gente vai fazer crescer cada vez mais esse nosso mercado, beleza? Então, mais uma vez aqui comigo na bancada, senhor Gilberto Matheus. Você viu aí? De novo você me chamou, né? De novo, você tá com moral. Toda vez eu falo isso e você tá com moral mesmo, hein? Tá pra hora de vir sozinho já, viu? Ah, será? Então, Acho vamos que lá. não, tem que ser sempre uma dupla. E o convidado hoje aí? Cara, um convidado muito especial, Marcelo, da Climber. Primeiramente, queria te agradecer por estar vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência aí nesse mercado, um pouquinho da sua empresa, da sua tecnologia. Então, a Alpicom agradece você por essa oportunidade que você está nos dando e espero que a gente consiga aproveitar bastante esse tempo, tirar muitas dúvidas, fazer muitas perguntas para você. Você pode esperar aí, mas fica tranquilo que tá tudo em paz. Marcelo Correia. Marcelo Correia chegou na Upicom faz uns 6 meses atrás, procurando alguns parceiros de São Paulo, vindo do Rio Grande do Sul. E eu recebi ele porque vocês sabem que eu sou apaixonado por Gramado, né? Quando ele falou que era do Sul, eu falei, vamos receber o Marcelo. E o Marcelo chegou com a tecnologia nova, máquina, robô, fachada. E eu, Upicom pensando em inovação, falei, vamos ouvir o Marcelo. E o Marcelo chegou com a máquina nova, equipamento novo, novinho, Coisa recém-chegado. E a máquina é um sucesso. Pedimos para o Felipe validar a máquina dele. O Felipe isso foi aí. lá, validou, testou. E estamos aí. Obrigado. Parabéns por vir empreender nessa selva de pedra que é São Paulo. Você sabe que o Sul, querendo ou não, São Paulo é diferente de qualquer estado. Aqui é do mesmo jeito que chove, sol, chuva, mesmo dia. Tem dia que você está cheio de dinheiro, tem dia que você está duro. Parabéns. Vamos falar um pouco da sua máquina, drone, e tirar várias dúvidas para esse pessoal aí que tem dúvida de alpinismo, isso aí. robô, drone. E eu tenho algumas perguntas aí, viu? Vamos Claro, lá. com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos em frente. A gente está aí para fortalecer a nossa parceria e explicar um pouquinho para o pessoal, né, essa inovação que a gente trouxe para o mercado. E estamos abertos aí para esclarecer todas as dúvidas. É isso aí. Eu tenho uma pergunta, a primeira. Eu tenho Rapaz, uma, não, eu tenho calma. uma, eu tenho uma, Rapaz. bicho. Eu tô- Vamos presentear aqui o nosso convidado. Ixi, tem a caneca? A canequinha Marcelo, aí, ó. isso aqui é um presente da Upicom. Obrigado. Você também podia dar o presente, Tá né, acelerado, bicho? hein, Não, rapaz? Já tô com a pergunta aqui. Tá ó, isso mostra que tá bem ansioso. Tem muita coisa pra Ô, Marcelo, eu tenho uma falar. pergunta. Coisa boa. Quando nós vamos tomar banho, se eu jogar só shampoo em mim e água, não vai ficar bem limpo. Exatamente. Calma lá. Ah, perdão, vamos lá. Vamos lá. O drone é bom, século XXI, o drone é bom. Mas se eu só jogar água e shampoo, tá limpo a fachada? Gilberto, sem dúvida nenhuma, o drone ele é uma invenção disruptiva e já é uma realidade no mercado, né? A gente tem acompanhado aí o protagonismo dos drones, inclusive na guerra da Ucrânia, principalmente nas filmagens também, o que até pouco tempo atrás só podia ser captado através de um helicóptero, hoje é facilmente captado através de um drone e de uma maneira muito mais barata. Então, nesse segmento de manutenção de prédios, o drone ele tem se mostrado muito eficiente para substituir os processos de hidrojateamento. Então, no processo tradicional, onde um alpinista ou, enfim, qualquer outro colaborador realizava o trabalho através do hidrojateamento com uma lava-jato, o drone tem se mostrado muito eficaz. Não é o caso da limpeza de peles de vidros, né? Onde o processo ele exige uma abrasão. A gente tem visto muitas vezes esse serviço sendo oferecido por novas empresas que estão entrando no mercado, muito por uma questão de demanda de mercado. Então o drone ele acaba sendo eficiente nesse processo de substituição do hidrojateamento pelo alpinista, né? O que não é o caso das limpezas de pele de vidro, né? Qual é o procedimento que você utiliza, o método que você utiliza
numa limpeza de fachada? Envolve a esfregação do vidro, algum método de abrasão, a utilização de um rodo. E se você tivesse a alternativa de dar uma lava-jato para o seu alpinista, descer uma fachada jateando os vidros, seria muito menos custoso e mais rápido o processo, não? Sim. Anderson, partindo do princípio que ele está falando, então, assim, a máquina é muito melhor que o drone, porque a máquina ela esfrega, né? Como você imagina aqueles que você vai nos postos de gasolina, tem aqueles... Vai lavar um carro, o carro entra e vem uma máquina com aquelas escovas. Sim. Então o drone não tem a escova e a máquina tem, é isso? Exato. O drone, ele basicamente, ele jateia a superfície, né? Enquanto a máquina, ela tem 2 escovas rotativas, sempre em sentidos opostos. A água, ela é pulverizada, desmineralizada e acaba realizando não só um hidrojateamento dos vidros, mas tem também esse processo de abrasão e por utilização de água desmineralizada apenas, acaba não deixando marcas, né, no processo de secagem. Entendi. Então, só para deixar o pessoal que está assistindo a gente mais por dentro da ideia. Hoje, no mercado, podemos dizer que a gente tem três tipos de soluções para limpeza de fachada básicas. Vamos tratar dessa forma. A primeira, que é a tradicional, que é uma que nós fazemos, as empresas de alpinismo faz, que é com a mão de obra humana, o pessoal humano descendo, fazendo essa limpeza. Uma segunda que o Gilberto trouxe logo no começo, que foi a do drone. O drone também é uma solução com o avanço da tecnologia, que vem aí, só que tem esse problema que o Marcelo tá trazendo aqui pra gente, que não tem a questão da abrasão. Então, alguns pontos deixaria a desejar. A gente tem essas 3 linhas, né? O alpinismo, que eu falei, o drone e tem o robô. Que é uma tecnologia que vocês estão trazendo aí, começaram lá no Sul, como o Gilberto falou, e é uma tecnologia que difere do alpinismo pela questão de segurança, você evita que o cara vai estar na fachada, certo? E do drone, que tem algumas falhas ainda. Então, foi isso que foi analisando essas questões do mercado que fizeram vocês fazer esse investimento, trazer esse investimento, trazer essa nova tecnologia para aumentar ainda mais as opções do mercado? Perfeito, Anderson. Nós desenvolvemos e patenteamos esse equipamento. Na verdade, o que nos impulsionou a desenvolver essa tecnologia foi substituir os riscos do trabalho em altura. Mas, na época, nós não conhecíamos ainda os drones, tá? Então, o nosso processo, ele se diferencia muito dos drones. Inclusive, a gente sequer considera o drone um concorrente direto pelas limitações que o drone ainda tem. Basicamente, a nossa solução, ela é uma solução mais segura do que o método tradicional. Ele substitui os riscos do trabalho em altura. Ele utiliza água desmineralizada no processo de limpeza e 2 escovas. Então, diferentemente do drone, a gente tem abrasão no nosso processo. A gente também, daí comparando um pouquinho com o método tradicional, né, que é o que predomina ainda, né? Hoje, nos grandes centros, a gente vê o trabalho de alpinistas, né, realizando esse tipo de atividade de limpeza de fachadas. Os drones, eles vêm surgindo, mas eles ainda não se destacaram nessas grandes edificações, principalmente de pele de vidro. Eles ainda têm uma limitação na altura que eles conseguem alcançar, justamente pela coluna da água que é formada pelas mangueiras, né? Eles não conseguem vencer ainda uma altura tão alta. E eles têm essa dificuldade também de não ter abrasão no processo. Então, o que acontece? Até partindo dessa analogia feita pelo Gilberto, né? Quando você toma banho, que você não simplesmente deixa a água do chuveiro cair no seu corpo, né? Você esfrega. É o processo de abrasão. Muito similar quando você leva o seu carro para uma lavagem, né? Você pagaria por uma limpeza onde é só feito um hidrojateamento, onde não tem nenhum contato, não tem nenhum processo de esfregação no carro? Eu acredito que não, né? Então, acho que esse, assim, é o grande diferencial É o grande diferencial quando a gente fala da qualidade da limpeza, né? A gente pode falar bastante também aqui da questão da segurança também, né? Porque quando nós desenvolvemos esse equipamento, nós fizemos uma analogia com os procedimentos
do acesso por cordas, né, o alpinismo industrial. Então, todo o sistema de segurança da Climber ele é baseado em redundâncias. A gente tem um cabo de aço superdimensionado, que basicamente nosso equipamento ele pesa cerca de 70 quilos, a gente tem um cabo que resiste a mais de 1 tonelada. Paralelamente, a gente tem um dispositivo trava-quedas, exatamente como é feito no Como alpinismo. tem o homem usa. Exatamente. Então, a gente tem essa redundância. E a máquina é mais leve que um ser humano. Exatamente. Então, assim, por mais que não tenha o risco da vida humana ali, a gente tem essa redundância e esses dois pontos, tanto o cabo quanto o dispositivo trava-quedas, eles estão ancorados em locais distintos. E assim a gente trata em todos os outros procedimentos da nossa operação também. Sempre tem uma redundância, tá? A máquina ela é sempre operada por profissionais aptos ao trabalho em altura, então eles já conhecem os procedimentos de trabalho em altura. A gente não entra no mercado para tirar o emprego do alpinista, muito pelo contrário, a gente... Nossa, essa era a minha pergunta. Ele vai mandar nós para a roça. Concorrente que vai tirar a gente do mercado, hein? Não, de forma alguma. A gente entra no mercado justamente para substituir os riscos dessa atividade. Mas os nossos colaboradores, os nossos colegas todos, eles são alpinistas industrial, a grande maioria, se não pelo menos NR35, eles possuem, justamente porque eles já estão familiarizados com esses procedimentos do trabalho em altura. Porque, querendo ou não, a gente tem uma carga que está sendo içada. Ô Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui. Quando você fala água desmineralizada, e tem muita gente aqui que não entende que tipo de água é essa. Como que funciona esse processo dessa água? É uma torneira normal? O que tem aí nessa água que limpa mais do que outro tipo de água? O prédio ele dispõe de um ponto de alimentação hidráulica, que é a água de reuso utilizada nos prédios. Nós fazemos a captação dessa água e ela passa por um processo de desmineralização ou deionização. Tá? Como funciona isso? Esse processo ele é um filtro, tá, que a gente instala no prédio e ele retira os sais minerais da água. Não é na máquina? Não é na máquina. Ele fica instalado no terraço do prédio. Toda a nossa operação é no terraço do prédio. As intervenções, assim, nas áreas comuns do prédio, elas são mínimas. E ela passa por uma filtragem justamente para ela se tornar uma água pura e não marcar o vidro no processo de secagem. Porque essa água normal, ela vem com sal. E mancha os vidros. E mancha os vidros. Imagina eu jogando água dentro de um vidro. Então, essa água não precisa passar o rodinho. Não precisa passar o rodinho. E o processo ele é sempre feito de cima para baixo. A máquina ela sobe limpando e desce limpando no mesmo local. Que, Anderson, assim, eu vejo pelos nossos alpinistas. Cara, sobe com o rodinho, desce com pano, né? Já viu? E a máquina dele não precisa nem do rodinho? Não precisa. Ele tá falando, pelo que ele comentou aí, a água desmineralizada, ela já tira essa função do rodinho aí, ó. Exato. Já ganha tempo, né? Você reduz prazo nesse caso, né? Com certeza. O equipamento ele é bem mais eficiente que o método tradicional, até 5 vezes mais rápido. E voltando para esse assunto da qualidade, quando a gente compara com o método tradicional, a gente limpa não só os vidros, mas também a borrachinha ali, aquela fresta que existe entre uma esquadria e a outra, que é o grande vilão da limpeza. Que quando chove vai cair água, vai sujeira, a sujeira fica... Ele limpa e a sujeira fica dentro da borracha. Exatamente. Quando chove, vai descer. Vocês limpam aquilo? Exatamente, porque a máquina ela faz a escovação não só dos vidros, mas dessa borracha também. Então, no processo tradicional, o alpinista ele desce com o rodinho, pode fazer um acabamento impecável do vidro, mas a primeira chuva... Escorre aquela sujeira que fica presente ali e acaba manchando o vidro, né? Exatamente. Vem a primeira chuva e acaba com todo o acabamento, porque aquela borrachinha ela não foi limpa, acumula muita sujeira ali, muita fuligem, enfim, né? Esses prédios com pele de vidro eles estão sempre localizados em zonas urbanas, acaba acumulando muita sujidade ali, vem a chuva... E faz toda a sujeira escorrer nos vidros. A gente até também já passou por situações como essa, né? De tá limpando uma face do prédio. E o vento. E aí o cara tá contra o vento. O cliente, por qualquer motivo, pede para parar. E aí, quando volta, alguns pontos, choveu. Em alguns pontos ali, pegou aquela sujeirinha que fica ali e acaba a gente tem que repassar de novo. Olha, Anderson, partindo do princípio, então, é melhor você ir atrás de telhado. Não, mas a casa vai cair. Mas é o que a gente sempre, sempre conversa, né, Gilberto? As tecnologias aí, elas estão chegando cada vez mais rápido
E o trabalho manual, principalmente o trabalho de risco, em alguns casos, ele vai ficar em si um segundo plano em algum momento. Por quê? Porque você gera risco humano, essas coisas. As máquinas ainda não conseguem fazer o trabalho do que você está falando aí, telhado. Mas a limpeza de fachada, por exemplo, já é uma realidade. Eu tenho uma dúvida, Marcelo. A gente está falando da limpeza de fachada, mas existe alguma limitação desse sistema que você usa de limpeza? Por exemplo, existe construtoras que contratam para fazer aquela limpeza pós-obra, que tem o concreto preso, Sujidade de cimento. aquela sujidade mais volumosa. Sim. O seu procedimento, ele vai atender isso ou é um procedimento para uma limpeza mais fina, uma coisa mais delicada, digamos assim? A nossa proposta é proporcionar uma limpeza de manutenção para os prédios, tá? Essa limpeza pós-obra, onde é utilizado muitas vezes ácidos, esse tipo de material, ela não faz parte do nosso escopo. Esses processos de polimento de vidro, utilização de ácidos, enfim, esses procedimentos de revitalização de fachada, a máquina ela ainda não substitui. Ela faz somente o trabalho da limpeza de manutenção. Certo. Interessante. Não, até porque, antes, assim, a máquina gera segurança. A máquina, o Felipe foi lá verificar, em 17 minutos ele subiu até o 20º pouco andar, o Felipe cronometrou. Depois desceu com mais 17. Então ele deu uma descida em meia hora. Meu alpinista estava colocando o cinto ainda. Tá fazendo os preparativos. Eu dei risada, né? E, Então, já viu como vai ser pro nosso depois lado. que você, por exemplo, a gente tá falando aí de 34 minutos, é isso, mais ou menos? Uma descida. Uma 2 descida. vezes. Você não precisa voltar naquele ponto. Depois da primeira, tá tudo certinho. Exato. A gente faz a limpeza sempre 2 ciclos no mesmo local, né? Como eu já mencionei antes, a máquina ela sobe limpando e desce limpando a mesma linha e repete o processo na janela ao lado. Esse é o nosso procedimento. E por que você escolheu São Paulo? Tipo assim, você veio do Sul, veio em São Paulo por quê? Nós atendemos o mercado de Porto Alegre já há 2 anos e atendemos os principais players da região que também estão presentes em São Paulo. E, obviamente, São Paulo ele é o maior mercado desse segmento do país. Então, logo depois de validar o nosso negócio em Porto Alegre, a gente decidiu ampliar nossa atuação e ingressar no mercado de São Paulo. São Paulo é aquilo, né? O pessoal... Aquela famosa frase, assim, que São Paulo é uma selva de pedras, né? Mas, ao mesmo tempo que é um mar de oportunidades. Para qualquer segmento, eu acho que São Paulo qualquer empresa qualquer profissional, qualquer empresa que quer expandir, eu acho que São Paulo é um caminho obrigatório, digamos assim, né? Você está há quanto tempo aqui em São Paulo, Marcelo? Exato. Nós nos mudamos para cá faz 3 meses. Já limpou um prédio esse ano? Já temos 2 clientes aqui em São Paulo, né? E estamos começando agora o nosso 3º serviço. Vamos lá. Então, partindo para o século XXI, que você sabe que eu gosto de tecnologia e é o que eu aplico. A máquina veio para substituir o ser humano na fachada. Ponto. Isso é fato. Com segurança, qualidade e rapidez. E sem invadir a privacidade de quem está dentro. Não, o cara está descendo com a máquina, o cara está trabalhando, está olhando a máquina. Exato. Não tem ninguém enxergando para dentro do apartamento ou do escritório dele. Marcelo, e se o prédio tiver alguns negativos? O negativo a gente não consegue atender. O negativo ele é feito no método tradicional ainda. Então você tem 80-20, 70-30, como que é? Normalmente os clientes que a gente atende, eles têm aproximadamente 80% do prédio compatível com a nossa tecnologia, que é a limpeza de pele de vidro, que são prédios lisos ou com pequenos ressaltos. Então, quando ele tem um negativo, a máquina não vai? Não, essa parte ela é feita através dos nossos alpinistas. Que você também tem alpinistas? Também trabalhamos com os alpinistas. A máquina ela é operada por alpinistas. Certo. E tem um prédio, Anderson, que com parceria com eles, eu ouvi eles fazendo, eles trabalham à noite. É noturno. Exato. A gente... Que nós humanos não conseguimos. Pra gente é Até muito porque complicado. a qualidade da limpeza à noite é horrível. Sim. E a máquina dele trabalha à noite. Perfeito. A máquina ela tem um padrão de qualidade, né? Isso também é outro fator importante, porque no método tradicional
você sempre tem uma disparidade entre dois profissionais, né? Às vezes um trabalha melhor que o outro, capricha mais no serviço que o outro, e a máquina, independente do horário, do turno, ela vai sempre entregar o mesmo resultado. Então, a gente pode trabalhar à noite sem problema nenhum. Não tem hora extra, hein? A máquina ainda não tá cobrando hora extra, não. Adicional noturno, você paga pra máquina? Não, ela cobra o mesmo valor. E ela nem reclama de trabalhar à noite, de dia, né? Ela tá... Não, a performance é a mesma. É isso aí. Esse ponto da privacidade foi algo que o cliente aqui em São Paulo enxergou muito valor na nossa proposta, principalmente prédios que são ocupados por bancos. Porque essas empresas que lidam com informações sigilosas e informações sensíveis, elas não permitem o trabalho de alpinistas em turno comercial, em horário comercial. Vocês já devem ter passado por isso, né? Tem alguns clientes que permitem o trabalho de limpeza de fachada apenas nos finais de semana ou à noite. É por isso o fato de fazer parceria com a sua empresa, porque nós da Alpicom, eu bato muito nisso, nós temos a escola, você sabe disso. E limpar vidro é uma coisa que está ficando muito... Primeiro que a mão de obra está muito escassa em São Paulo. Nós não temos mão de obra, a nossa demanda hoje é horrível, né? A gente não consegue atender todos os clientes. Então, cara, isso aí veio para revolucionar o mundo da limpeza, porque se a máquina limpa 17 minutos, sobe 17 e desce, eu fiz uma limpeza, não preciso voltar. Trabalho de dia, de noite, então acabou o problema. Mesmo O único problema que eu vejo é os recuos. E aí o recuo, o Marcelo já falou que quem opera as máquinas são os alpinistas, então os próprios alpinistas podem fazer essa limpeza desses negativos. O fato de você reduzir em torno de 80% aí, cara, já é um baita redução, assim, é bem positivo, né? O negativo, ele é um problema até para o alpinista, né? Os arquitetos que fazem esses negativos, eles não se preocupam muito com a manutenção do prédio, né? Depois sobra pra gente. Mas é complicado trabalhar nesses prédios que tem essas faces negativas. Ô Marcelo, quem é o seu maior concorrente? Hoje? Existe, Hoje, o mercado ele é dominado ainda no nosso mercado, né? Onde a gente atende prédios corporativos, que normalmente são prédios mais altos. Os nossos concorrentes são as empresas de trabalho em altura, tá? Eu desconheço ainda muitos prédios que sejam atendidos por drones. Os drones, eles ainda têm essa limitação de conseguir atender prédios mais altos, e eu também acho que a limpeza deles não é efetiva nesse tipo de procedimento, na limpeza de pele de vidro, né? Ele se mostra muito eficaz para limpeza de pastilhas, limpeza de alvenaria, uma limpeza pré-pintura. Eu acho que esse serviço ele tem sido oferecido para limpeza de pele de vidro através de drones, justamente por uma questão de demanda de mercado, né? Porque acho que tem muitas empresas novas entrando no mercado com essa proposta do drone, e elas devem estar se deparando que quem de fato limpa o prédio com uma recorrência maior, seja 2 vezes por ano, 3 vezes ao ano, 1 vez ao ano, são os prédios que têm essas características da pele de vidro, né? Você não vê o gestor de um prédio pedindo para limpar de forma semestral a alvenaria do prédio ou a pastilha do prédio, né? Enquanto as janelas, elas requerem esse cuidado. Marcelo, e se tiver alguma empresa querendo fazer parceria com você, vocês fazem parceria? Por exemplo, o cara tem 10 prédios, não tem mão de obra para limpar, ele pode contratar? A gente faz parceria com algumas empresas do setor. Claro que empresas sérias, né? A gente vincula o nome da nossa empresa sempre com empresas que têm esse comprometimento com a segurança, né? Que é o caso da Alpicom. A gente fortaleceu essa parceria justamente porque fizemos uma pesquisa de mercado e conhecemos a Alpicom, que já tem bastante tradição, né? Uma empresa muito tradicional nesse segmento e que atende a todas as normas de trabalho em altura. E a gente sabe, né, que o nosso setor ele não é muito balizado, né? A gente ainda vê muita gente se pendurando de forma irresponsável. Não é à toa que acontece tantos acidentes por aí. Que não é falado porque fica tudo embaixo do tapete. Mas mesmo assim, o cara quiser entrar em contato com você, você faz uma análise da empresa dele, e se o prédio for do seu interesse, você faz a parceria e limpa o prédio com ele.
Hoje o nosso foco principal está no cliente, está em atender o cliente. A gente é uma empresa de serviço, nós de fato desenvolvemos e patenteamos essa tecnologia, nós temos o nosso setor de engenharia, mas somos uma empresa que presta o serviço de limpeza de fachadas. Então o nosso foco está em atender diretamente o cliente, mas também uma das nossas formas de expansão é fazer parceria com empresas já consolidadas, que é o caso da Upicom. E você não vende a máquina? Não, a gente não vende máquina. Se o Picom quiser comprar a máquina, que você vai derrubar nós lá nas fachadas. Você vai vender para nós ou não? Não, a gente faz parceria só. Não vende? Não, ainda não vendemos nenhuma máquina. Nossa, Nosso foco- Anderson, veio pra derrubar, veio hein? Nosso foco ainda é o serviço. Quer pegar uma fatia do mercado e falar, ó, esse pedaço do bolo aqui é meu e ninguém toma. É isso Parabéns, aí. Marcelo. Acho que é isso mesmo. Acho Tá que certo. Se Vai você... sofrer um pouco no começo, mas você vai alcançar seu objetivo. Ou Com não vende a certeza. máquina. Ainda não. Hoje, E aluga. hoje o nosso modelo de negócio ele é focado em atender o cliente, atender o serviço, né? A gente presta o serviço de limpeza de fachada. Certo. Cara, Anderson, eu já vi que é segura, a água é boa, limpa rápido, de dia e de noite. E aí? Tem inúmeras vantagens aí. Você pensa em ir para a indústria? A gente abriu já novos mercados, a gente fez uma máquina sob demanda para atender cobertura de grandes estruturas. Eu tá? perguntar isso, ela limpa vertical e horizontal, ela limpa? A gente tem um equipamento que foi desenvolvido, a gente limpou uma arena de futebol, tá? Com capacidade para mais de 50 mil pessoas, e que o serviço foi um sucesso. Era um serviço que antes era feito, enfim, em muitos meses, e a gente reduziu drasticamente esse tempo. Trazendo Praticamente quanto? segurança. 30% do tempo que o cara fez? Metade. Caramba. Metade do tempo. Sem risco, hein? Sem risco. E sem risco. E aquele no padrão de qualidade igual ou superior ao que era feito antes. Exato. É um mercado que sem volta, né? O cara pessoal. faz isso uma vez, ele quer fazer sempre. Nunca de mais novo. vai contratar Nunca um mais vai alpinista. contratar outro. Fato. Até porque Se ele tá atendendo de uma forma em qualidade igual ou superior, num prazo, metade do prazo, tem como. Sabe quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, esse menino é ousado, né? Cara, você tem que arriscar, Ele né? é ousado, chegou lá com esse jeitinho dele. Ah, Gilberto, quero fazer parceria, agora tá tomando nosso cliente. Aí. Aí, ó, tá vendo? Mas tá certo. passamos por testes intensos até o Gilberto vincular a parceria com a gente. Não né? foi de bate-pronto? Não foi de bate-pronto. Ah, entendi. Achei Teve que tinha um- sido de bate-pronto. Não, teve um N3 fiscalizando as nossas instalações, acompanhando nosso serviço para saber se de fato o procedimento ele era seguro. Levou também um especialista em limpeza lá para ver se saía todos os escorridos do vidro mesmo. Não caí de paraquedas nesse podcast aqui. É Tá porque, certo. Marcelo, aparece tanta gente na Upicom querendo fazer parceria com nós e falando de milagres, de eu sou a solução. Resolver seus problemas, É. sou eu que vou... Toda semana aparece alguém lá. Cara, e assim, e a máquina veio para revolucionar, tanto é que nós fizemos uma parceria e a Upicom vai demandar agora, no segundo semestre agora, que acho que 80% dos prédios vai passar para eles, que a gente não tem nem demanda para limpar e não temos nem tempo mais, né? Então, Sim, hoje a gente tá... ele vai limpar nossos prédios e vai acompanhar esse trabalho junto com eles. E assim, então, resumindo, Anderson, cara, é o século XXI de fato, né? Eu acho que É o o cara século veio XXI, para né? mudar o mercado, né? A tecnologia chega e evolui, faz a humanidade evoluir. E é normal, cara. A gente tá falando hoje e daqui 100, 200 anos vai ter uma outra tecnologia superior às que nós temos hoje. E isso é evolução e tem que seguir dessa forma mesmo. A gente tem que crescer, porque não dá para ficar preso no passado, né? Você tem que oferecer qualidade, segurança e a tecnologia tá aí para isso. Até porque o risco do alpinista hoje pendurado é muito forte, né, Anderson? Assim, e hoje 80% dos prédios tem nem ponto de ancoragem, né? Por mais que a gente saiba que os alpinistas, eles são profissionais treinados, né, habilitados para fazer aquilo, que os equipamentos que eles usam são equipamentos certificados, testados, mas ainda é fator humano, né? O fator humano ainda ele é importante nessa equação aí. Você pode ter um melhor cara, o melhor equipamento, mas se o cara tá num dia ruim, numa situação como essa, ele esquece de fazer alguma coisa. Então, E de fato, até a NR35, ela prevê que sempre que houver um meio alternativo, né, para que uma pessoa, para que um trabalhador exponha sua vida ao risco do trabalho em altura, deve ser utilizado este meio alternativo, né? sim. Que no caso foi o equipamento que nós criamos.
E voltando um pouquinho para esse assunto da engenharia, de fato, a tecnologia ela vem evoluindo e nós temos essa visão muito clara dentro da nossa empresa. A gente está sempre evoluindo o nosso equipamento. Inclusive, a gente já está hoje na terceira versão. A gente já está na terceira versão do equipamento. Sem contar com este equipamento que faz a limpeza dessas... Horizontais. Exatamente. Legal. Olha, eu tô bem satisfeito. Eu acredito que a nossa parceria é muito duradoura e vai dar muitos frutos. E eu acredito que em 25 a gente vai começar a colher a maquininha dele aí. Com Se ele certeza. vendesse para nós, seria o ideal, né? Parceria Vamos fazer aí, uma né? oferta depois? Vamos negociar, né? Mas é isso, eu também tô satisfeito. Acho que foi bem produtivo, assim. A gente conseguiu falar bastante sobre essas tecnologias, trazer para o pessoal aí as novidades. Muita gente acaba não tendo essa oportunidade de conhecer novas tecnologias, né? E você trazer essas informações, trazer essas questões ajuda muito aí, tanto para o contratante que vai poder ter, que ele vai ter novas oportunidades, novas opções no mercado, quanto também para a pessoa que não é do mercado conhecer que o avanço tá aí e o futuro chegou, como dizem, né? Ô Marcelo, qual que é a diferença de um drone e da sua máquina trabalhando? O drone, basicamente o processo dele é o hidrojeteamento, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente bate aqui é na questão da qualidade da limpeza, né? Como a gente já mencionou antes, se você tivesse a alternativa de fazer o seu alpinista descer apenas passando um jato de água na fachada, certamente seria bem mais lucrativo para o seu negócio, né? Mais Seria rápido. muito mais rentabilidade. rápido. Certamente. E por que você não faz isso? Que não fica bom. Exato. Outro ponto muito importante é que todo prédio pele de vidro, para não dizer todo, vamos falar a grande maioria, tem um problema na vedação, né? Tem problema de vedação. Isso tem muito. Tá lavando, entra água. Então imagina se você tem ali um problema de vedação na sua fachada e você vem e coloca uma lavadora de alta pressão em cima ali da sua borracha. Em cima ali da fissura. Exatamente. Então, como que a gente combate isso? A gente trabalha com uma água pulverizada. Então, a gente tem bicos pulverizados. Você não jateia, você vem Exato. uniformicamente descendo. Exato. O que extrai a sujeira da fachada no nosso processo é a abrasão das escovas. A água ela é pulverizada, são gotículas de água. Não arranha o vidro? Não arranha o vidro, são cerdas bem macias, tá? Feitas para não arranhar o vidro. E nesse processo de abrasão é onde a sujeira é extraída. Não é com a força da pressão da água que acaba muitas vezes danificando essas borrachas de vedação entre uma esquadria e a outra. Uma bateria de um drone, como nós temos drone fazer vistoria, ela dura em torno de 15 a 20 minutos. Dependendo do Uma bateria drone, de um drone pesado, com aquela mangueira, quanto tempo aguenta? Eu acredito que até 15 minutos. Tá? Eu não utilizo esses equipamentos, mas outro ponto de preocupação é a questão da segurança. Ele não cai? O drone, eu acredito que ele conte com algumas redundâncias de segurança, mas eu acredito que ele não tem nenhum sistema de proteção contra falha. Então, por exemplo, o drone ele tem uma série de sensores. E o vento? O vento acho que ele estabiliza bem, mas ele não tem nenhum sistema de prevenção contra falhas. Então, eventualmente, se o sensor do drone, que evita que ele vai colidir com uma fiação elétrica, alguma coisa nesse sentido, falhar, eu acho que o operador perde o controle. E daí a gente entra também na questão do isolamento, né? Qual é o isolamento ideal para você levantar um drone numa zona urbana? Isso é regulamentado pela ANAC. Eu te confesso que eu não sei exatamente. Mas nós sabemos que eles vão fazer um voo de uma vistoria, a gente não consegue subir o drone. Tem que pedir autorização de voo. Tem que pedir autorização. E tem casos que é negado. Exato. E daí você vai limpar uma fachada na Faria Lima. Será que o cara pede autorização ou ele sobe por subir? Como é que você faz? Mas, independente da autorização, eu acredito que é um procedimento, né, que a empresa ela tem que seguir. Então, se a norma fala num isolamento de perímetro de 30 metros. Como é que você vai isolar as duas vias da Faria Lima para poder fazer um... E é isolada a parte de baixo, que esse drone em cima eu não vou passar embaixo não, hein, bicho? Deveria ser, né? Como todo procedimento em altura, a gente deve fazer todo o isolamento da parte embaixo dele, né? Então, eu não sei hoje como funciona essa fiscalização, como funciona exatamente essa regulamentação, mas o robô ele tem esse dispositivo trava-quedas. Interessante, é algo muito novo ainda, né? Mas certamente é um mercado regulamentado pela ANAC.
Certo. Então tá bom. E para te achar nas redes sociais, como te acha, como aluga sua máquina, como compra, como que é? Para nos contratar, pode procurar @climberrobotics, climber.robotics. Procura você mesmo. Pode ser. Marcelo é o cara. Marcelo é o cara. Isso aí. Vamos lá, Alisson, vamos encerrar. Vamos lá. Então, primeiramente, de novo, né? Agradeço a sua presença aqui. Foi bem esclarecedor. Trouxe pra gente aí diversas informações, como a gente já falou ao decorrer do podcast. Então, muito obrigado aí pela presença. Espero que você tenha gostado, curtido, aproveitado também. Você já falou aí por onde a gente encontra você. Quer falar mais alguma coisa, Gilberto, para encerrar? Eu quero. Eu acho que depois nós vamos gravar um outro podcast que a gente vai falar um pouquinho, vamos se aprofundar em outros detalhes da máquina. Até porque você acabou de chegar com 3 meses. Daqui 3 meses você está mais afiado na máquina. Você vai encontrar mais dificuldade, você vai dar um parecer melhor para nós, como vai funcionar. E nós vamos passar alguns prédios para vocês e a gente vai ter mais como falar para o nosso público. Funciona ou não funciona? É isso Não, aí. Com certeza. Mas, Gilberto, assim, ressaltando que a qualidade do nosso serviço, ela já é inquestionável. A gente já está há 2 anos no mercado, a gente tem a confiança já de grandes players, a gente já atende alguns shopping centers, arena de futebol, grandes incorporadoras, fundo imobiliário. Então, a gente não só atendeu uma vez, como temos contratos recorrentes de limpeza semestral com esses players. Então, certamente, né, a gente tá sempre aprendendo, sempre evoluindo. Sempre. Mas a gente não está se aventurando no mercado. A gente chegou em São Paulo já com uma proposta de um negócio validado e já estamos com um contrato recorrente por aqui também. Parabéns, da minha parte é só. É isso aí, da minha parte também. Queria mais uma vez te agradecer. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Não esquece de compartilhar, de comentar, de deixar o like. Ajuda a gente nisso aí. A gente tem um time preparado para responder suas dúvidas, caso surjam algumas. Os contatos a gente vai deixar do Marcelo e da Climber. E espero que vocês tenham gostado e a gente segue aí para a próxima, em breve, hein? Valeu, pessoal. Abração. Gilberto, agradeço a ti e ao Anderson a oportunidade de estar aqui com vocês, estar aprendendo com vocês, não só aprendendo sobre o mercado de São Paulo, mas também aprendendo sobre todas as técnicas que a Alpicon domina. E, enfim, é um prazer estar vinculando a Climber com a Alpicon e certamente vamos colher muitos frutos dessa parceria juntos. Pessoal, essa parceria é uma parceria duradoura, estamos iniciando, mas a partir de agora, o segundo semestre, a Alpicon vendendo alguns tipos de limpeza, a máquina vai entrar em ação e vamos fazer grandes parcerias. Obrigado e grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.